E hoje, irmãos, eu gostaria de terminar a nossa série de mensagens sobre os heróis da fé. Nós, nesses últimos domingos, nós estávamos refletindo sobre esse tema com base no texto de Hebreus, capítulo 11, sobre os heróis da fé, pessoas comuns vivendo o extraordinário de Deus. E hoje eu gostaria de encerrar essa série com um personagem um pouco controverso quando nós pensamos nas pessoas que nós valorizamos e nas pessoas que nós não valorizamos. Mas, ao mesmo tempo, faz todo sentido quando a gente entende e vai aprendendo que os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos. E eu quero terminar hoje falando com os irmãos sobre Raabe. Ela é colocada na galeria dos heróis da fé também. Quando nós lemos lá Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 30, Hebreus vai dizer, que pela fé os muros de Jericó eles caíram, e depois, logo em seguida, no 31, ele vai dizer que também pela fé Raabe, que desceu ali os espias pelo muro de Jericó. Ela é citada como alguém que está dentro dessa galeria. Mas antes, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou estivesse com ela aberta em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Nós temos aqui agora Josué, um jovem líder que está com uma grande missão, uma grande propósito agora, uma grande vocação de levar agora o povo para a terra prometida. Agora Moisés aqui faleceu e agora ele tem que assumir o lugar desse grande líder que, ao cuidado de Deus e obedecendo a Deus, foi usado por Deus para tirar o povo das mãos dos egípcios, do faraó. E agora Moisés não está mais com o povo e agora Josué tem essa tarefa de conduzir o povo à terra prometida, sendo fiel e confiando na palavra de Deus que disse: seja forte e corajoso. Com essas palavras que Deus chama Josué e encoraja ele e fala: Josué, seja forte e corajoso. Ele agora tem essa tarefa. E o capítulo 1, ele descreve justamente essa situação para nós. E agora no capítulo 2 é o início dessa missão. Porque agora para Josué conduzir o povo a essa terra prometida, eles precisavam agora passar por alguns desafios. E o livro de Josué é incrível, tem batalhas incríveis, nós vemos a história incrível. Mas agora Josué precisa conquistar Jericó. Porque Jericó era uma cidade muito estratégica, era uma cidade protegida, mas uma cidade que tinha uma cidade de mais de 500 anos de existência, uma das cidades muito antigas na região, uma cidade rica em água, uma cidade rica em recursos, e agora, para que isso acontecesse, eles tinham esse desafio. Então, vamos ler ali comigo Josué capítulo 2. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Josué agora envia 2 espiões para que eles pudessem agora trazer informações sobre essa cidade, mas aqui agora não é simplesmente uma missão de tentar descobrir o que aquela cidade poderia ou não oferecer por si só, mas sim uma missão estratégica militar. E aqui, para quem gosta de filmes e séries e gosta de ver como essas coisas acontecem, se você começar a ler a Bíblia e tentar enxergar esses detalhes, você vai ver que a história bíblica ela é incrível e muito rica. Mas esses espiões aqui, eles estão agora com essa tarefa militar, de tentar ir para essa cidade e encontrar quais seriam os pontos fracos, aonde eles poderiam atacar, como eles poderiam atacar.
Afinal de contas, Jericó, né, tinha muros, e muros muito largos, a ponto de ter casas nesses muros. Então você imagina que nesses muros podia-se andar de cavalo em cima desses muros. Então eram muros muito largos, e depois na história nós vemos, né, quando Deus também usa o povo e os muros de Jericó caem. Mas eram muros grandes. E esses homens precisavam agora trazer essas informações de como eles iam conseguir penetrar uma muralha tão forte. Algo que era muito comum no período, porque se existia pequenas cidades, nessas pequenas cidades não tinha prefeitos ou vereadores, né? Existiam os pequenos reis daquele lugar. E a forma da cidade se proteger de ataque de inimigos era construindo muros, né? E aí a história segue, né, até que depois se inventou a pólvora, e aí um canhão derruba muro, e aí agora o muro não faz mais tanto sentido. Mas nesse período ele era muito comum. Então esses homens, eles precisavam agora caminhar ali dentro de um solo inimigo, sem ser percebidos, e conseguir trazer informações importantes para, como Josué, uma informação militar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que esses homens eram homens com capacidade de ter esse olhar, de olhar para um lugar, uma cidade, e enxergar de forma estratégica militar como esse ataque iria ser possível. Algo muito importante sobre esses homens, eram homens com a capacidade de se misturar no meio do povo. Porque você imagina se eles mandam homens para serem espiões, né? A mesma coisa, ó, vai lá, você vai ser um espião no meio da torcida do Atlético. E o cara vai com uma camiseta verde, né? Andando no meio da torcida do Atlético. Você vai falar, você está no lugar errado. Todo mundo vai descobrir que não está muito certo esse negócio. Eu lembro que uma vez eu fui no estádio do Corinthians, em 2007, e tinha um cara que entrou na torcida do Corinthians em 2007, não agora, com a geração de 2007, com um boné rosa. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu o boné. O resto não preciso contar. Por quê? Porque todo mundo desconfiou que ele não era da torcida do Corinthians, porque quem é da torcida do Corinthians sabe que você não pode usar verde, você não pode usar uma outra cor que a torcida não gosta. Então, precisava ter homens com essa capacidade de reconhecer aquele lugar e se misturar no meio do povo, para que eles não se tornassem, então, um alvo fácil. Alguém que entra no ambiente sem conhecer aquele lugar e leva perigo para si só. Ao mesmo tempo, eram homens que tinham que estar com a disposição de perder a própria vida. Porque se eles fossem descobertos, eles perderiam a própria vida. Você já assistiu filmes e séries que têm espiões, e quando um espião é descoberto, o que acontece? Ele deixa de existir. Então precisavam ser homens de confiança, homens com capacidade, homens com fé e homens com essa disposição de cumprir aquilo que o Senhor os chamou. Então esses homens são enviados agora para explorar esse lugar, e o texto vai dizer que eles entram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E aqui, para nós, isso gera uma confusão gigantesca. Primeiro porque o povo de Deus tinha plena consciência que a prostituição era algo condenado e proibido pelo próprio Deus. A ponto que a lei mandava que alguém que praticasse tal ato e fosse pego tal ato, fosse apedrejado. Então, por que esses homens agora estão indo num lugar onde simbolizava tudo aquilo que o Deus de Israel abomina? A promiscuidade, a bebedice. Esses homens agora chegam e vão para um lugar estratégico. Eles vão para um lugar onde era comum que viajantes, soldados, parassem naquele lugar. Homens que paravam ali num prostíbulo para ter os seus prazeres. Então eles vão para esse lugar, de um lugar estratégico. E nesse lugar eles encontram essa mulher
que era como se fosse a materialização de tudo aquilo que o Senhor reprova. Porque Deus quer que o povo invada a cidade de Jericó e o que acontece ali é que todos são aniquilados. E por que Deus então está dizimando esse povo? Porque esse povo representava tudo aquilo que Deus abominava. Adoração a outros ídolos, a promiscuidade. Então, essa mulher representava para a sociedade a materialização de tudo aquilo que Deus abominava. Mas o texto diz que eles passam ali à noite. Eu quero que você continue lá no versículo 2. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mandem embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Opa, o plano está dando errado, porque agora eles vão para um lugar estratégico que passa todo mundo, mas é um lugar que tem muita fofoca também. E de alguma forma, irmãos, e eu aí o texto não diz, mas de alguma forma esses homens são caracterizados de forma diferente dentro desse lugar. Por quê? Porque nós vamos ler o texto e Raabe sabe que eles são de outro lugar e as pessoas ali descobrem que eles são de outro lugar a ponto de chegar para o rei e dizer: olha, tem espiões aqui. De alguma forma, no meio daquela bagunça, era um prostíbulo, irmãos. É isso. Esse lugar era um prostíbulo, um lugar de prostituição, uma casa de prostituição. Mas, de alguma forma, no meio desse lugar, onde todos nós aqui sabemos o que acontece, esses homens são diferenciados a ponto de alguém saber que esses homens têm uma mensagem, têm uma missão diferente naquele lugar. E agora, chega para o rei que esses homens estão espionando, e o rei manda agora um mensageiro para esse lugar. Ele manda um mensageiro, e agora parece que o plano deu errado. Agora parece que a casa caiu. E aí o texto vai continuar: os homens mandem que esses homens que entraram na sua casa, eles vieram aqui para espionar, lá no versículo 4. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fecharem as portas da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondidos sob os talos de linho que havia arrumado lá. De repente parece que tudo vai dar errado, irmãos, mas agora, nessa hora que os mensageiros chegam até esse estabelecimento e falam: olha, nós sabemos que tem pessoas aí, ela agora mente. E fala: não, peraí, é verdade, esses homens passaram aqui, mas na hora de fechar as portas, eles deram linha. Só que na verdade o que ela fez foi que esses homens ficaram escondidos. E nas casas tinham esse segundo andar onde eles colocavam os grãos para secar, para tomar sol. Então, trigo, todos os grãos ficavam nesse segundo lugar, em sacos, alguns, e ele ficava ali para secar. De alguma forma, esses homens entraram ali e se esconderam no meio daquelas palhas, aquilo que estava para secar, para que eles não fossem descobertos. E essa mulher mente. E agora ela esconde esses espiões que estão ali na sua cidade. Um lugar onde ela ganhava vida. Um lugar onde ela tinha o seu comércio. Um lugar onde ela vivia. Vamos continuar o texto? Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra.
Agora nós vamos descobrir por que essa mulher agora colocou a sua vida em perigo. Porque ela está na sua terra, escondendo na sua terra, na sua cidade, 2 espiões inimigos. Pessoas que estão ali para tentar destruir a sua cidade. O lugar onde você mora, o lugar onde você habita, onde você ganha pão. E o texto diz que era o lugar onde a família dela morava. Porque quando nós lemos o texto, vai dizer que ela pede para que a família dela fosse poupada. O lugar onde ela vivia, onde ela tinha comércio, onde seus familiares moram, ela esconde os espiões que estão ali para destruir a sua própria cidade. Quem, em sã consciência, faria isso? Quem, pensando simplesmente, pura e simplesmente, fala, não, eu não vou trair o meu povo. São essas pessoas aqui que me alimentam. Aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho clientes, aqui eu tenho familiares. Se essa turma ganhar a guerra, provavelmente os meus amigos serão dizimados. Provavelmente os meus familiares podem ser mortos. O meu comércio, ele será perdido. E com certeza seria, e foi, porque era o povo de Deus, Deus abominava a prática do comércio de Raabe. Mas por que essa mulher se coloca nessa situação? E aqui agora nós vemos que ela sobe e vai conversar com eles no terraço e diz lá no versículo 9, eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. A primeira afirmação dela, eu sei que Deus deu esse lugar para vocês. Percebe que a primeira afirmação dela não é, eu sei que vocês são fortes. Eu sei que vocês têm uma capacidade incrível que ninguém tem. Eu sei que vocês têm uma ciência de guerra que ninguém nunca viu. Eu sei que vocês inventaram uma arma de guerra que ninguém nunca viu nesse lugar. Eu sei que vocês têm um poder incrível. Não, a primeira afirmação dela é, eu sei que Deus entregou essa terra para vocês. Como essa mulher soube dentro de um prostíbulo que Deus havia entregado a sua terra na mão dessas pessoas. E ela continua e fala, eu sei que Deus entregou essa terra de vocês. Vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e sei que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima de nós nos céus e embaixo da terra. Ela reconhece que tem um Deus que está agindo com esse povo. Irmãos, nós ficamos nos perguntando, e quem de nós iríamos colocar na galeria dentro das pessoas admiráveis? Quem você colocaria na sua lista das pessoas que você mais admira, que você mais valoriza, que você quer lembrar e contar para as outras gerações sobre essa pessoa, porque essa pessoa representou A ou B na sua vida, ou para você ou para a sociedade? Quais seriam as listas dos seus heróis? Quais seriam os nomes que nós iríamos encontrar na sua lista dos seus heróis? Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, o seu avô, talvez pessoas que você já ouviu dizer, né? Pensa aí, quem seriam as pessoas aí que você colocaria assim? Difícil, né? Talvez às vezes a gente consegue pensar em 2, 3, mas nós temos pessoas que nós valorizamos e que nós colocaríamos dentro dessa lista. Você consegue pensar, você colocar dentro da lista alguém
que no passado representava algo terrível e abominável? Você consegue colocar na sua lista? Porque o autor de Hebreus coloca Raabe dentro da galeria dos heróis da fé. Assim como Abraão, assim como Davi, assim como homens que nós admiramos. Ele colocou essa mulher. Por quê? Porque ela reconhece o Deus de Israel. Ela reconhece o único e verdadeiro Deus. E tendo fé, não temeu a sua própria vida para defender, sim, aquilo que era o correto e certo. E aí nós ainda, quando nós lemos aqui toda a situação, nós falamos, nossa, mas essa mulher, além da prática terrível que ela fazia, ela ainda mente. Porque quando os soldados chegam ali e os mensageiros do rei, ela fala, não, eles não estão aqui, ela esconde. Então, peraí, que negócio é esse? E aqui eu preciso deixar claro para os irmãos que Deus odeia a mentira. Que não saia nenhuma palavra torpe da sua boca. É isso que a palavra de Deus diz. Não existe mentirinha do bem. Não existe. Mas em situações extremas, às vezes eu e você e pessoas ao longo da história tiveram que optar pelo qual era o mal menor. Qual era o mal menor? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje nós temos pessoas na fronteira da Coreia do Norte que estão contrabandeando Bíblia para dentro daquele país. Eles estão, sim, infringindo uma lei daquele país. Não estão? Mas qual é o mal menor e qual é o benefício maior? Ou quando nós olhamos, quem aqui já assistiu a lista de Schindler, que salvou mais de 1.200 judeus na época do nazismo, ele escondeu essas pessoas do regime nazista. Ele mentiu sobre a existência dessas pessoas dentro das suas fábricas. Era um mal menor para um bem muito maior. Não é, será que eu vou mentir para quem? Para minha mãe ou para minha sogra? Será que eu vou falar o quê que fulano quer ouvir? Se eu falar a verdade, a pessoa vai ficar chateada, pastor. Então, eu preferi, não é que eu menti, é que eu preferi deixar uma meia-verdade. Não é sobre isso, irmãos, que eu estou falando. Nós estamos falando numa situação onde Raabe escondeu homens de Deus por causa do seu entendimento sobre quem era o verdadeiro Deus. E entendendo quem era o verdadeiro Deus, sabendo que o único propósito que nós devemos nos ocupar é em cumprir aquilo que é plano de Deus na terra. E não importa quem são os homens que nós temos que às vezes contrariar, porque o nosso propósito, o nosso chamado é fazer com que o propósito divino continue acontecendo e existindo nas nossas vidas e na vida de todos. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro aspecto. O texto vai continuando e ela conversa com os homens e faz um combinado com eles. E fala, olha, poupem. Ela pede para que a sua vida seja poupada, então eles combinem para que seja colocado um laço vermelho e que todos aqueles que estiverem dentro dessa casa, quando o povo de Deus fosse invadir, eles seriam poupados. E os homens falam, aqueles que estiverem na rua, nós não vamos nos comprometer. Se essas pessoas estiverem na rua, elas serão mortas. E ela, então, eles fazem esse combinados, e ela, então, desce eles pelo muro, né, a sua casa, o seu estabelecimento. Isso mostra que ela ainda tinha um estabelecimento muito bem localizado,
né? Ela morava em um lugar muito bem localizado ali, e ela desce esses homens pelos muros, e esses homens agora podem fugir. Ela ainda ajuda na estratégia, fala, olha, vocês devem ir para esse lado, fiquem ali por 2 dias, depois, quando esses homens retornarem, aí vocês podem sair. E a vida dela é poupada, irmãos. E esses homens voltam, e depois nós vemos a história, os muros caem, o povo entra, o povo de Deus conquista Jericó, e se você olhar, ela é poupada, ela e a sua família. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe muito importante. O nosso tema são heróis da fé. Pessoas comuns vivendo o extraordinário de Deus. Eu quero perguntar para você, para que a sua fé serve? Para que a sua fé serve? Porque o texto que nós temos de Tiago, ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então, eu quero perguntar para vocês, para que a sua fé serve? Será que a sua fé, ela é só um exercício e agora uma certeza que você sabe para quem correr para receber algo? Ou a sua fé agora é de alguém que entendeu que recebeu algo e sabe que agora tem um propósito de partilhar tudo aquilo que recebeu e recebe? Qual é o estágio da sua fé? É de alguém que ainda sabe, como uma criança, que tem alguém que pode pedir e pedir e vai receber, às vezes se comportar bem, e é para isso que a sua fé existe? Ou a sua fé é de alguém que já entende que recebeu tudo o que precisava, e entende que agora onde os seus pés estiverem, você é chamado para compartilhar da sua fé e partilhar virtudes que a sua fé promove? Sabe por quê, irmãos? Porque olha para essa história. Nós temos 2 homens que estão num ambiente condenado por Deus, num prostíbulo. E esses homens ali encontram alguém que Deus já estava falando, talvez por anos. Porque quando a Raabe conversa com os homens, ela fala assim, nós ouvimos, eu sei que Deus entregou essa terra para vocês, e eu sei o que vocês fizeram, o que o Deus de vocês fizeram, de abrir o mar para vocês passar, de cuidar de vocês para que vocês pudessem vencer outras batalhas. Eu sei, eu estou ouvindo. Ela está ouvindo de quem, irmãos? Das pessoas que passavam ali, nós não podemos saber. A gente imagina que ela, por receber muitas pessoas, ouviu essas histórias, mas ao ouvir essas histórias, Deus estava se revelando a essa mulher. E essa mulher, ela faz parte da genealogia de Jesus. Jesus é descendente de Raabe. E aí eu pergunto para você, a sua fé serve para quê? Talvez alguns de nós aqui achem que nós estamos fazendo muito. Sim, pastor, a minha fé tem obras. Eu contribuo todos os anos com a igreja, a festa da colheita agora, eu vou ser fiel, pastor. Na AMAS, olha, nós contribuímos. Tem organizações sociais que eu ajudo, eu contribuo. E aí eu quero te perguntar, a sua fé só serve para o seu bolso ou para toda a sua existência? Porque a fé que nós temos em Cristo Jesus é uma fé que deve nos impulsionar a compartilhar e partilhar tudo o que nós temos e somos. Se nós temos uma fé que nós só compartilhamos do nosso bolso, significa que só tem um lugar que talvez se converteu. E o seu caráter? E a sua vida? E a sua fala? E o seu jeito de ser e de tratar as pessoas? Porque a nossa fé sem obras é uma fé, não tem que ser só uma fé de materialista, achando que nós estamos fazendo muito porque Deus precisa do seu dinheiro. Deus precisa de você por inteiro. Melhor, Deus não precisa de nós, irmãos. Não há nada que Deus não possa fazer e não esteja fazendo. Mas Ele nos chama a fazer parte da sua missão.
E por isso eu quero te perguntar, sua fé serve para quê? Porque a fé que nós temos que ter nesse Deus vivo é uma fé que muda o nosso curso de vida. Que converte sim o nosso bolso quando é preciso, porque alguns ainda precisam converter o bolso, mas outros não estão entendendo que a fé precisa habitar em toda a sua existência e que agora você é chamado para partilhar virtudes aonde quer que você esteja. Seja até quando Deus coloca uma missão para você dizendo, vai lá, vocês vão ser espiões naquele lugar. E o lugar mais estratégico para vocês ficar é dentro de um lugar que eu abomino. E como é que está a sua fé dentro daquele lugar? E eu lembro de uma frase que me chamou muita atenção na juventude, de um pregador que ele falava que nós, como jovens, nós precisamos lembrar da graça que a garça tem, a garça, o pássaro, que pisa na lama para comer e ela sempre está limpinha. Mas ela pisa na lama, ela vai nos mangues e você olha para a garça, ela está sempre limpa. Cumprindo o seu propósito, sem se contaminar onde ela está. Essa mulher tinha sua própria vida em risco, colocou a sua própria vida em risco, mas a fé que ela depositou nesse Deus que se revelou a ela, em um lugar onde ninguém iria talvez chegar para falar, fez com que ela estivesse dentro da galeria dos heróis da fé. Irmãos, tem lugares hoje, e pessoas hoje que Deus está chamando de filhos. E nós estamos achando que a nossa fé é só para a gente chegar aqui no domingo e se alegrar e reclamar que o culto não foi do nosso agrado. E nós estamos esquecendo que a nossa fé é para partilhar virtudes, para pessoas que Deus está chamando de filho. E precisa talvez de alguns desses espiões que vão chegar e falar, pois é, eu sei desse Deus que você está falando. A sua fé serve para quê? A fé de uma prostituta, que foi prostituta, fez com que ela se tornasse uma mulher que estivesse na Bíblia, dentro da galeria dos heróis da fé, e fez com que ela fosse um instrumento essencial no propósito de Deus em conquistar aquela terra. Eu quero ainda chamar você para nós vermos o finalzinho do texto de Hebreus. Acho que o pastor Dietmar leu ele também na última vez. Mas Hebreus capítulo 11, lá no versículo 39, Hebreus capítulo 11, no versículo 39. Primeiro, se você quiser conferir, dá uma olhada lá no versículo 30, que diz assim, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. No versículo 31, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. E aí vamos ver lá no versículo 39. Todas essas pessoas que é citado nesse capítulo, homens, mulheres, que a Bíblia aqui no capítulo 11 cita como pessoas que de alguma forma tiveram essa expressão reconhecida e visível de serem pessoas de fé. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que ainda havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Todos eles viveram coisas extraordinárias, mas todavia Deus ainda estava preparando algo maior. Irmãos, essas pessoas viveram situações assim. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham todas essas histórias e todos os ensinamentos do Evangelho para nós. E eles viveram algo extraordinário.
E hoje nós temos muito mais em nossas mãos para nós vivermos e sermos testemunho de Deus numa geração e num mundo corrompido e depravado. Mas será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Será que quando Jesus voltar para nos levar para esse lugar ainda melhor que Ele está preparando, vai encontrar aqui pessoas que ainda têm fé genuína no Filho e no Evangelho de Cristo Jesus? Para que serve a tua fé? Que a gente possa lembrar que essa fé redentora de Cristo Jesus é uma fé que nos chama todo dia para estarmos com Ele. Hoje nós celebramos a ceia e é interessante que o combinado que esses homens fazem com Raabe, esses homens, nós não sabemos o nome deles, mas é para que ela colocasse um lenço vermelho. Se nós olhamos a história um pouco para trás, qual foi a marca dentro das pragas para que quando o anjo da morte passasse, eles não fossem mortos? Estão cochichando aí, não estão lembrando. Era o sangue que estava marcando, que ali era para ser preservado. Esses homens estavam passando aquilo que eles viveram do próprio Deus. Olha, nós vamos te poupar. Mas qual era o sinal mesmo que nós vivemos que Deus preservou da morte? É esse. Esse sinal, todos que experimentaram algo de Deus vão saber que naquele lugar a vida tem que ser poupada. Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, que todos aqueles que experimentam do agir e da obra desse sangue que nos redime, que transforma histórias de desastre em pessoas de exemplo de fé, que traz de pessoas que estavam no lamaçal para serem pessoas de exemplo de vida e deixar para nós exemplo de fé, pessoas que vivem isso, pessoas que experimentam desse Cristo Jesus todos os dias. São pessoas que lembram do que nós estamos falando. E é muito interessante, irmãos, quando nós olhamos para algumas confissões de fé. E alguns chamam os sacramentos, como nós temos a ceia, que para nós, anabatistas, são ordenanças, como esse símbolo visível de nós estarmos dizendo e expressando a nossa fé. A ceia se torna aquele marco, aquele memorial de que nós temos fé em Cristo Jesus e por isso nós comemos do pão, tomamos do cálice, anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo em fé que nós cremos nessa obra redentora de Cristo Jesus que nos livra da morte e condenação eterna. Eu quero convidar você nessa manhã, você que já teve esse encontro com Cristo Jesus, você que já foi marcado e selado pelo sangue de Cristo Jesus, a participar da ceia do Senhor. E quero convidar você a ter essa reflexão ao pegar o cálice, pegar o pão, falar: Senhor Jesus, eu estou aqui com os meus irmãos em Cristo Jesus, dizendo que eu creio na tua obra redentora. Como está minha fé? O que eu preciso pôr em prática, Deus, para que a minha fé seja viva? O que o Senhor quer que eu expresse? Quais são os meus medos que têm me impedido de viver essa fé genuína? Talvez é a sua história, que você acha que você é pequeno demais. Olha a Raabe, a história dela, o que era para ela ser e o que Deus fez. Olha esses homens que estavam com a sua vida para serem risco de serem tiradas e o que Deus fez. E o que Deus faz, e o que Deus continua fazendo, irmãos. Quero convidar você a ter essa reflexão nessa manhã,
para que você tenha essa fé revigorada em Cristo Jesus, a sua fé revigorada em Cristo Jesus, para que você assuma um novo compromisso com Ele, que você vai caminhar em fé. E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Eu não estou dizendo que você tem que ser infantilizado e continuar achando que a sua fé precisa sempre de experiências. Estou dizendo que você precisa de uma fé naquilo que Cristo fez e faz todos os dias, mesmo que você não veja. Isso é fé. Eu quero convidar você a ter essa reflexão nessa manhã diante da ceia do Senhor. Quero orar por você, quero orar por nós, para que Cristo fale ao nosso coração. Curva sua cabeça, nós vamos orar e em seguida nós vamos nos preparar para a ceia. Senhor Jesus, nós queremos nos chegar a Ti, Senhor, nessa manhã, reconhecendo que nós somos pessoas com uma fé tão fraca, Deus. Pessoas que se distanciam, Senhor, do Teu agir. Pessoas que às vezes são tão humanos e carnais que queremos sempre ver para crer. E ficamos buscando experiências com o Senhor, quando o que nós precisamos saber é daquilo que o Senhor fez e faz. Senhor, nós não queremos ter uma fé infantilizada, nós queremos ter uma fé viva, que partilha virtudes. Até quando tudo está difícil, até quando nós não enxergamos, até quando nós não sabemos se a nossa vida será tirada, como nós vimos aqui na história de Raabe. Nós queremos ter essa fé genuína com o Senhor. Então, Senhor Jesus, renova a nossa fé. Que a nossa fé não seja algo só que nós vamos praticar aos domingos, mas que a nossa fé seja algo que é partilhado todos os dias, Senhor. Senhor Jesus, fala conosco. E obrigado por esse momento que nós vamos viver agora de partilhar a ceia do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.